8 horas e 56 minutos e a gente volta aqui com o TV Mar News, passando informações sobre um protesto com confronto que aconteceu ontem. Durante o protesto que aconteceu ontem, policiais e familiares de reeducandos do sistema prisional de Alagoas entraram em confronto próximo ao viaduto da PRF na parte alta de Maceió. Este foi o terceiro dia de protestos dos familiares na capital e em Giraldo Ponciano, onde fica o presídio do Agreste. Os familiares cobram do governo do estado um posicionamento sobre a greve dos policiais penais, que tem impedido a realização de visitas e a entrega de alimentos aos presos. Por meio de nota, a Secretaria de Ressocialização informou que reuniu-se com uma comissão de familiares com o objetivo de debater as demandas apresentadas. Essas são as imagens, então, exatamente desse momento em que o BOP, os policiais militares, entram em confronto com familiares de reeducandos que já estão em seu terceiro dia de protesto, pedindo que essa situação da greve dos policiais penais, de fato, tenha um fim, ou que, se não tenha fim, que seja resolvida a situação de quem está preso, Afinal de contas, os reeducandos têm direito à visita e a receber os alimentos que são levados, então, por seus familiares, A gente continua falando sobre violência. É que dados divulgados por uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com informações do Atlas da Violência de 2021, trouxe dados graves sobre a discrepância racial aqui no estado de Alagoas. De acordo com o levantamento, um negro tem 42,9 vezes mais chance de sofrer homicídio do que um branco aqui no nosso estado. A diferença foi a maior do país, uma vez que o segundo estado no ranking, o Amapá, a taxa é de 9 vezes e a taxa nacional é de 2,6. Imagina só que diferença grande, A gente recebe aqui no estúdio Cláudio Jorge de Moraes, professor e historiador, e vai conversar com a gente sobre, infelizmente, esse dado, que esse Atlas da Violência 2021 comprova aqui no estado de Alagoas. Nós estamos tão aquém do que deveria. Quando a gente vê a média nacional, já assusta, mas quando a gente vê a média aqui no estado de Alagoas, é uma discrepância tão grande mesmo que faz a gente, de fato, se perguntar para onde a gente está caminhando, afinal. Será que a gente evoluiu depois de tantos anos, A escravidão ainda existe? O que é que está acontecendo aqui? Bom dia. É verdade, de fato. É um dado muito impactante e que chega também a uma perspectiva da desumanização, Ainda mais quando essa perspectiva ela se propõe mostrar a partir de um dado estatístico que muitas vezes não consegue ainda mostrar profundamente a situação desse negro em Alagoas. Obviamente que isso tem um dado importante, ainda mais na geopolítica nacional. E o Nordeste, se apresenta não como uma região, mas como um modo de produção desigual. E desigual, sobretudo, para essas classes ou segmentos. E também entraria uma questão de gênero também. Nessa questão mais específica, dessa violência, desse risco de vida para o negro, é interessante que, e você muito bem colocou agora, é ainda, dentro do imaginário social, uma perspectiva que segue permanentemente a essa condição negra, que é, por exemplo, ao acesso à educação, acesso à segurança pública, que não é, veja só, uma segurança pública que não pensa a realidade dessa periferia, dessa condição negra no Brasil, sobretudo no Nordeste. Mas Alagoas acaba realmente representando um dado muito negativo. Negativo porque realmente não consegue acolher essa perspectiva, essa juventude. E aí, sem sombra de dúvidas, o que acaba acontecendo é que sempre a corda vai partir para o lado mais fraco, dessa fragilidade social, que acaba assim sendo a calamidade, no estado de Alagoas. Agora, professor Cláudio, quem mora aqui percebe muito bem que parece que nós vivemos em estados distintos, Nós temos uma grande parte da população que trabalha e que não tem condição, acesso a mínimo às políticas públicas, e temos uma parte muito menor, mas que detém muito dinheiro. E essas duas partes não se conversam. Essa discrepância também, essa distância que existe entre as classes sociais aqui no estado de Alagoas, que, diga-se de passagem, é um estado ainda pobre, que não tem indústria, enfim, que
é muito limitado. Isso também teria como sem dúvida resposta? alguma, né? Isso é, sem dúvida alguma, um fator que eu digo o seguinte, decisivo, né? Na formação social do Estado de Alagoas, essa desigualdade vai permanecer ainda hoje, dentro de uma perspectiva colonial, ou seja, Alagoas passa por um processo de modernização sem mudanças. Não há uma mudança social, pelo contrário, há uma maior concentração de renda. Exatamente. E aí, sem dúvida alguma, isso vai inibir e tornar invisível essas condições sociais, né, da sociedade mais necessitada. Pois é, o que diz, então, o que é que pode responder essa incapacidade do poder público de dar políticas públicas a quem de fato precisa, de dar acesso à educação, que a gente precisa, evidentemente, falar sobre a educação, porque é através dela que a gente consegue ver todo esse panorama mudar, né? Qual é a dificuldade que existe do governo aqui do nosso estado em oferecer essa base que todo mundo precisa? A grande questão, eu sempre digo o seguinte, né? Para uma questão estrutural, só uma resposta estrutural. Então, é aquilo que os filósofos colocam como a coisa em si, né? A coisa em si é a essência. A gente só consegue dar resposta ao fenômeno, à aparência. Então, o que acontece? Se há uma estrutura nacional que ainda persiste nessa desigualdade, o Estado de Alagoas não vai ser um Estado diferente. Mas, no entanto, essa é uma grande questão que você levanta. Some a isso uma extrema condição do Nordeste e Alagoas permanecer numa mediação ainda com o aspecto do latifúndio, que sempre historicamente diminuiu, estagnou a economia de Alagoas. Então, o que acontece? Essa modernidade, olha que coisa, se discute pós-modernidade, essa modernidade ainda precisa ser entendida no Estado de Alagoas. Então, o que podemos entender como modernidade? Pensando em Habermas, né? Pensando em Adorno, Horkheimer, significa romper essa estrutura que inviabiliza um Estado literalmente democrático, o acesso a todos e todas, porque senão essa síntese, essa mudança nunca vai ser possível. Ou seja, o Estado ele precisa entender que o sujeito, a democracia, não pode ser apenas um dado dentro de uma estatística econômica. O ser humano é mais do que a economia, né? É uma condição social de mudança. Aí você coloca muito bem, se essa educação de qualidade ela não vem atrelada às necessidades de uma sociedade, essa mudança não ocorre. Pois é, né? Qual é a real situação do negro aqui no nosso estado, atualmente? Veja só, eu diria o seguinte, né? Vitória em pequena escala e derrota em grande escala. Isso é um pensamento de Walter Benjamin. É a situação. Porque quando a gente olha o panorama, né, social, econômico, político e educacional do Estado, a gente vê essa crise ainda, né? Qual é essa crise? Você poderia perguntar, mas assim, concretamente, é a crise, por exemplo, da sua inserção real na sociedade alagoana, a sua inserção concreta, como você já colocou, na educação, mas não nessa educação, no trabalho, né? Na perspectiva do reconhecimento social. E aí, sem dúvida alguma, fica muito a desejar essa possibilidade de uma mudança concreta e objetiva na condição do negro, né? E, sobretudo, ainda podemos acrescentar no chamado racismo estrutural, né? Mas também o racismo institucional. Isso é muito permanente. Então, essa questão que não foi resolvida na colônia, que não foi resolvida na literatura, ainda persiste na sociedade brasileira. Tampouco está sendo resolvida agora e aí é impossível a gente não falar sobre cotas. Né? Porque quando a gente fala exatamente sobre essa questão que não foi resolvida na colônia, que não foi resolvida ao longo da nossa história, por que se faz necessário a utilização de cotas para negros aqui? Porque a cota ela tem duas perspectivas históricas, sociais e teóricas. A primeira, a cota nasce da necessidade daquilo que o Brasil não conseguiu resolver, né? Inserir efetivamente, democraticamente, o negro dentro da sociedade. Então, a democracia que temos é a chamada democracia das elites, né, de um grupo, e não consegue atender, por exemplo, a esses grupos de necessitados. Então, a cota ela surge como uma necessidade, como um imperativo categórico para inserir de uma condição de urgência o negro na educação, na sociedade, mas isso enquanto paliativo. Uma outra seria a negação da cota, ou seja, deveria entender realmente
a condição humana de necessidade do sujeito, da sua totalidade, independente de cota, porque o Estado deve ser para todos, né? E todas, não para uma minoria, não para uma elite. Então, isso é uma grande questão. O Estado ainda, ele carrega, ele traz essa herança preconceituosa, porque em última instância, esse Estado ele é literalmente branco, no sentido da elite nacional, e rejeita a possibilidade de uma exceção concreta dessa população. Basta a gente ver quem está no poder, né? Literalmente isso. Pois é, Cláudio, a gente precisa, eu acho que a gente, mais que tudo, a gente precisa quebrar esse ciclo que existe, infelizmente, ainda hoje. Eu vou dar um exemplo de uma empregada doméstica que é negra, em sua grande maioria, né, que saem para trabalhar, deixam os filhos em casa, o filho mais velho cuidando dos outros filhos mais novos e por aí vai, quando se não deixam eles em casa com qualquer outra pessoa, que não dá oportunidade para essas crianças de estudo, infelizmente, porque não tem como fazer isso, não consegue acompanhar. Essas crianças vão se espelhar em quem? Se a elas não for dada, então, uma oportunidade, elas vão ver, a gente vai ver o ciclo se repetir a todo ano, né? Infelizmente, a cada nova geração, esse ciclo se repete. Se ele não for quebrado, ele precisa ser rompido de alguma forma e o governo precisa entender isso, né? Não, sem dúvida, né? Porque é aquela complexa leitura nietzschiana, né? O eterno retorno. Se você não tem uma proposta, né? Um projeto que seja político, social, na educação, na segurança pública, na saúde, né? E se você não propõe uma educação emancipadora, obviamente que você vai ter o eterno retorno dessa mazela social. Isso é permanente. Agora, é muito importante a gente poder separar governo de Estado. Governo é uma estrutura permanente, Sim. Né? Aliás, Estado é uma estrutura permanente, o governo ele é transitório. Exato. Então, é essa estrutura que a gente precisa pensar, inclusive tentar romper também essa lógica, né, que permanece ainda hoje no estado de Alagoas e no Brasil. Com certeza. Falando em Brasil, nós estamos aí, né, prestes a comemorar mais um ano de independência do nosso país e fica a pergunta que eu queria, inclusive, jogar para você: somos de fato independentes? Uma ótima pergunta, porque eu cito aqui, né, a história é feita, ela se apresenta ou como farsa ou como tragédia. Qual independência? Né? Na verdade, eu vou ser bastante assim, didático, né, porque para a gente poder entender. Vamos comemorar o que no 7 de setembro? Veja só, 7 de setembro, na verdade, essa data não corresponde com a suposta independência do Brasil. A independência é um processo que começa em 1808, né, com a fuga da família real de Portugal com a invasão francesa. Mas o que acontece? Mas isso não diz sobre a nossa independência, porque vai ocorrer, sobretudo, no século XIX, 1820, a chamada Revolução Liberal do Porto, que vai exigir do Brasil o retorno de Dom João VI para Portugal. E aí, efetivamente, vai ocorrer o processo de independência. Mas o que acontece é interessante. O que significa a Revolução do Porto? É um movimento, né, que tem um pressuposto da Constituição, mas só que é um grande golpe em Portugal. Na verdade, eles reivindicam a Constituição para manobrar o monarca. Veja que situação, é uma relação jurídica, mas de ideologia. Perceberam que o Brasil estava evoluindo economicamente e isso provocou uma revolta da elite portuguesa, da burguesia portuguesa. Então, a burguesia nacional, dita nacional, não queria mais ser recolonizada. E aí está o seguinte, o rompimento, a independência. Na verdade, Dom Pedro é uma figura menor nesse processo. Não existe efetivamente, isso é uma história positivista, né, oficial, mas não se passa por aí. Pelo contrário, a independência ocorre quando ocorre, por exemplo, o pedido de prisão de José Bonifácio, porque praticamente a infância, a criação de Dom Pedro foi por parte de José Bonifácio. E isso ele nega e não aceita. Aí ele declara literalmente a independência em 7 de setembro, né, de 22. Mas efetivamente é uma luta, uma briga entre uma burguesia daqui, dita nacional, com a burguesia portuguesa. Mas não há uma independência do povo brasileiro. Exato. Não passa por essa perspectiva. Em nenhum momento narrativa, logicamente, que você vai encontrar nos manuais de história, né, esse tipo de ilustração, mas não corresponde, né? É o caso do Pedro Américo, que vai fazer aquele belíssimo quadro, né, mas não corresponde à realidade, né, do processo de independência do Brasil.
Pois é, a gente falta muito para alcançar essa independência? Muito, muito, sobretudo num país que falta educação. E tem um dado, né, porque assim quando ocorre a independência, o Brasil entra em uma grave dependência externa com a Inglaterra. Ou seja, a dívida externa começa a sair abruptamente. Não é? E aí, novamente, a questão do negro também não é resolvida. Pelo contrário, não é? Há independência, entre aspas, mas também não há uma revolução social. O negro ainda continua sendo escravo. Então, veja só, pouco se modifica a estrutura e ainda hoje permanece esse atraso brasileiro. Infelizmente. Infelizmente. Agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News. Passaria uma manhã inteira conversando com você sobre isso, mas a gente, infelizmente, precisa encerrar a entrevista para dar seguimento ao nosso jornal, mas eu te aguardo em outra oportunidade aqui. Tudo bem. Muito obrigado pela acolhida, sim, com certeza. E a gente agora acompanha mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Aproveita que a gente já está falando, então, sobre política e acompanha mais uma análise, então, de Arnaldo Ferreira. Os hemocentros estaduais vivem uma situação crítica de estoques de sangue. E Alagoas, que vive uma crise na gestão da saúde pública estadual, não foge à regra. O hemocentro oficial precisa ter, diariamente, 300 bolsas de sangue, mas não consegue coletar nem 40% desta necessidade diária. Por isso, os médicos, a direção dos hospitais, como o Hospital Geral do Estado, estão preocupados, porque em períodos como esse, de feriadão prolongado, de 7 de setembro, aumenta a demanda e a procura por sangue. Sem sangue, as cirurgias ficam prejudicadas. E pacientes em estado grave também, com o tratamento, como as vítimas do coronavírus, têm o tratamento comprometido. Por isso, a gente não pode esperar, nem pelo governo do estado e nem pela Secretaria de Estado da Saúde. Antigamente nós tínhamos até o ônibus do Hemoal, que fazia coleta no centro de Maceió e nas grandes cidades. Em 2016 o governo recolheu o ônibus, prometeu reformá-lo, o ônibus virou sucata, o governo prometeu comprar mais 2 ônibus, um para a capital e outro para o interior, mas até agora, então, quem puder, compareça à sede do Hemoal, que fica no bairro do Trapiche da Barra, ao lado do Hospital Geral do Estado. O momento exige este ato voluntário e hoje é um dia importante, por conta do feriadão. Os médicos precisam deste ato de amor e solidariedade. Quem puder, doe sangue. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.